Olá, vamos falar de Espiritismo. Sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo neste momento nosso instante aqui de estudos da obra O Livro dos Médiuns. Estamos no 4º capítulo dos Sistemas e hoje com o item número 41. Vamos lá então? Sistema do músculo estalante. Sendo assim, pelo que toca à visão, de outro modo não poderia ser, pelo menos que concerne à audição. Quando as pancadas são ouvidas por todas as pessoas reunidas em determinado lugar, não há como atribuí-las razoavelmente a uma ilusão. Pomos de parte, está claro, toda a ideia de fraude e supomos que uma atenta observação tenha verificado não serem as pancadas atribuíveis a qualquer causa fortuita ou material. É certo que um sábio médico deu desse fenômeno uma explicação, ao seu parecer, peremptória. A causa disso, ele reside nas contrações voluntárias ou involuntárias do tendão do músculo perôneo. Temos uma nota de rodapé aqui, nota de Allan Kardec. Foi o Sr. Jobert de Lambeth. Para sermos justos, devemos dizer que a descoberta é devida ao Sr. Schiff. O Sr. Jobert lhe deduziu as consequências perante a Academia de Medicina, pretendendo dar assim o golpe da morte nos espíritos batedores. Na Revista Espírita do mês de junho de 1859, encontrar-se-ão todos os pormenores da explicação do Sr. Jobert. Continuamos então. A este propósito, desce as mais completas minúcias anatômicas para demonstrar por que mecanismo pode esse tendão produzir os ruídos de que se trata, imitar os rufos do tambor e até executar áreas rítmicas. Conclui daí que os que julgam ouvir pancadas numa mesa são vítimas de uma mistificação ou de uma ilusão. O fato em si mesmo não é novo. Infelizmente, para o autor dessa pretendida descoberta, sua teoria é incapaz de explicar todos os casos. Digamos, antes de tudo, que os que gozam da estranha faculdade de fazer o seu músculo curto perôneo ou qualquer outro está-lhe à vontade, dá de executar áreas por esse meio. São indivíduos excepcionais, enquanto muito comum é a de fazer-se que uma mesa de pancadas e que nem todos, dado que algum exista, dos que gozam desta última faculdade possuem a primeira. Em segundo lugar, o sábio doutor esqueceu de explicar como o estalido muscular de uma pessoa imóvel e afastada da mesa pode produzir nesta vibrações sensíveis aqui a toque. Como pode esse ruído repercutir à vontade dos assistentes nas diferentes partes da mesa, nos outros móveis, nas paredes, no forro, etc. Como finalmente a ação daquele músculo pode atingir uma mesa em que ninguém toca ou fazê-la mover-se. Em suma, a explicação a que nos reportamos, se de fato fosse, apenas infirmaria o fenômeno das pancadas, nada adiantando com relação a qualquer dos outros muitos modos de comunicação. Reconheçamos, pois, que ele julgou sem ter visto ou sem ter observado tudo, e observado bem, e sempre de lamentar que homens de ciência se afoitem a dar do que não conhecem explicações que os fatos podem desmentir. O próprio saber que possuem deverá torná-los tanto mais circunspectos que seus juízos, quanto é certo que esse saber afasta neles os limites do desconhecido. Então aqui nós podemos perceber que, muitas vezes, aqueles que não têm o conhecimento, aqueles que não buscam o estudo, se prendem mais à questão de tentar desmistificar um fato consolidado. E por não conhecerem, não compreenderem como isso acontece, procuram causas em todos os pontos. Assim, procuram até mesmo colocar que alguém pode estar provocando estes estalos, no caso das pancadas nas mesas, destes barulhos, mas não podem explicar como isto ocorre
sem que estejam próximos, como bem é detalhado ali. Então, acaba que é na própria afirmativa a negação dela própria. Não pode ocorrer isto. E por uma causa inteligente deve haver, então, um princípio inteligente que justifique tudo isto. Mas é preciso em si, então, buscar o conhecimento, buscar o estudo, para que se possa perceber, então, que isto não há como acontecer. Não há como se provar que algo não é verídico se nós não temos esta veracidade. Então, nós precisamos buscar a realidade para que possamos, através das noções e dos estudos, o verdadeiro conhecimento, entender como se processa cada uma dessas situações e entender neste sentido como que reage a cada um destes pontos o nosso estudo. Então, se torna mais eficaz, se torna mais fundamentado através das bases. Então, através da questão do conhecimento, por exemplo, do próprio corpo humano, nós podemos ver que existem músculos, existem partes do nosso corpo que podem provocar ruídos, porém, ruídos em si mesmos, como os músculos pré-vertebrais, por exemplo, aqui ele se refere ao músculo perentório, mas não poderia ele provocar um ruído numa mesa, à distância, onde nos encontramos, e sim, barulho, ruído em nós, não na mesa, o que acaba, como dissemos antes, inviabilizando toda a veracidade do fato, certo? Então, o conhecimento faz com que nós possamos distinguir uma situação da outra. Por isso, busquemos sempre o estudo, o conhecimento e o fortalecimento de todos os fatos. Sou Débora Rabelo, um forte abraço para você. Que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe. Até a próxima.